pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Estudando bastante? Todo mundo tá craque aí nos estudos, né? Que bom, que segundo ano só tem menino esperto e inteligente, que eu sei muito bem. Então já prepararam todo o material aí? Nós vamos agora passar para a nossa aula de História. Na última aula de História eu deixei para vocês como dever uma entrevista para vocês fazerem com algum familiar, algum parente, algum amigo, sobre como foi a infância dele. Então essa atividade ela não tem correção, porque cada um teve a sua infância, cada um pesquisou uma pessoa diferente, então a resposta é pessoal. Mas quando a aula voltar, eu vou olhar pesquisa por pesquisa e nós vamos dar um vistinho lá, tá bom? Então não deixa de fazer, tá? Hoje, nosso assunto, vocês lembram que eu falei com vocês que a matéria de História e Geografia, elas têm muitas coisas parecidas? Pois é, então a matéria de História ela também está falando sobre infância. Só que na Geografia e na História elas são retratadas de formas diferentes, embora os assuntos sejam parecidos. Então, na nossa primeira aula de História, na nossa aula de História de hoje, nós vamos falar sobre as crianças do passado e as crianças do presente, as crianças de hoje. Vocês acham que as crianças de antigamente, elas tinham os mesmos costumes das crianças de hoje? Elas brincavam da mesma forma? Elas se vestiam da mesma forma? Elas tinham hábitos iguais aos nossos? Os brinquedos e as brincadeiras eram os mesmos de hoje? Não, né? Então, no início do capítulo, foi apresentado que tem diferenças e semelhanças entre você e seus colegas, não é? Você também pode verificar que crianças que vivem em lugares diferentes, elas têm costumes diferentes e modos diferentes de viver, diferente dos nossos aqui. As crianças indígenas, elas não vivem da mesma maneira que as crianças da cidade, né? E além de gostos pessoais e a localidade, um outro elemento importante que diferencia as crianças é o tempo. As crianças do passado são diferentes das crianças de hoje em dia em várias formas. As que eu já falei, né? O modo de brincar, o modo de se vestir e também o modo de estudar, né? O modo que elas estudavam antigamente era diferente do modo como nós estudamos hoje. Hoje está tudo mais modernizado. Um exemplo é as nossas videoaulas, né? São as nossas videoaulas. Antigamente não tinha esse recurso, né? Se tivesse acontecido antigamente uma coisa como está acontecendo hoje, de nós termos que ficar em casa quietinhos para nos proteger, infelizmente as crianças não iam ter videoaulas, elas iam ter que estudar sem o professor auxiliar, só dentro de casa ou até mesmo não estudar, né? As brincadeiras, os brinquedos, hoje tudo é era eletrônica, né? Todo mundo gosta de um celular, de um tablet, de um videogame. Hoje até os skates são diferentes, que os skates eles são elétricos, né? Os overboards, que são muito legais aí. Os patinetes também são motorizados, várias coisas, vários brinquedos são diferentes, roupa diferente, né? A educação é diferente, o jeito de falar com o pai, com a mãe era diferente antigamente, do jeito que nós falamos hoje. Hoje nós temos mais liberdade de expressar os nossos sentimentos para a nossa família, né? Então isso tudo também são diferenças que acontecem com as crianças com o passar do tempo. Antigamente também as crianças brincavam muito pouco e quando começou a surgir as grandes indústrias, as crianças também começaram a trabalhar lá. Vocês sabiam disso? Pois é, antigamente não tinha problema as crianças ficarem sem estudar para trabalhar, mas com o passar do tempo, esse hábito das crianças trabalharem foi extinto, né? Aqueles órgãos que nós vimos que foram criados para poder proteger os direitos das crianças, eles serviam para isso também, para as crianças terem o direito de serem crianças. Criança tem que brincar, criança não tem que trabalhar e estudar, né? Criança também tem que estudar. Aos poucos, as crianças foram sendo vistas como pessoas com necessidades diferentes das necessidades de um adulto. As crianças, elas não têm os mesmos interesses que os adultos, elas não têm o mesmo gosto que os adultos, elas não podem ser consideradas adultos porque criança, ela é criança, ela tem que ser criança. E esse período da infância, ele é um período muito importante,
Nós aprendemos muitas coisas na nossa infância que nós carregamos para o resto da nossa vida. Por isso, elas são vistas como seres com necessidades únicas e que essa fase da criança ela é muito importante, ela precisa ser respeitada, né? E aí, olha, para crianças iguais, para crianças diferentes, direitos iguais. Você já sabe que as crianças são diferentes umas das outras, né? Mas os direitos das crianças, embora tenham diferenças entre uma e outra criança, os direitos são os mesmos, que são todos aqueles que nós já falamos lá atrás, que eu não vou repetir, porque senão fica chato. Mas nem sempre foi assim, né? Nós já falamos lá no início, com o surgimento das grandes indústrias, que as crianças elas eram obrigadas a trabalhar. Né? A criança não podia brincar, não tinha tempo de estudar, elas tinham que trabalhar. E ainda hoje, algumas crianças, como nós já vimos até na atividade anterior, em alguns lugares do Brasil, em alguns lugares do mundo, elas ainda precisam trabalhar. Quantas crianças nós não vemos no sinal vendendo bala, né? Para ajudar a família no sustento. Aí embaixo, na página 45, tem uma entrevista com uma menina que ela é minha xará, ela se chama Patrícia e ela tem 7 anos e ela trabalha. E cada semana que ela trabalha, ela ganha somente R$1. Então ela trabalha muito e só ganha R$1. Então será que o direito dela está sendo respeitado? Não, né? Então vocês vão ler lá, que está explicando como que ela trabalha, em que ela trabalha e os riscos que ela tem, além dela não ter o direito dela respeitado, porque criança não trabalha, né? E aí, olha, de para casa, tem aí para vocês QR Code, são dois QR Codes da página 44 para vocês baixarem. E também na página 46, 47, vocês vão responder as perguntas que foram de acordo com o nosso estudo de hoje, tá bom? Então, ó, beijo para vocês, façam tudo direitinho, com bastante capricho e até a próxima aula.